tarde, povo de Deus, iniciando mais essa live para a honra e a glória do soberano Deus das nossas vidas. Aleluia. Vamos louvar e engrandecer o nome do Pai nesse dia de hoje. Se você puder, louve conosco, se não, fique em espírito de oração. Aleluia. Glória a Deus. Santo é teu nome, ó Pai. Tu que pregastes as rosas e não mostraste os espinhos, quando vierem as provas, o cristão deixa o caminho. Quem sai em busca de flores onde não tem, acaba encontrando as dores e os espinhos também. Pregadores de rosas, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor, Deus é amor, mas também é justiça. Porque a fé sem as obras, pra Deus nenhum valor ela tem. Pregadores de rosas, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor, Deus é amor, mas também é justiça. Porque a fé sem as obras, pra Deus nenhum valor ela tem. Aleluia. Toda honra, toda glória ao soberano Deus das nossas vidas. Santo é teu nome, ó Pai poderoso. Não pregues facilidade para o caminho do céu, se não houver santidade, o cristão jamais verá a Deus. Pastor que usa cajado ao conduzir as ovelhas, será bem recompensado quando o Senhor devolvê-las. Pregadores de rosas, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor, Deus é amor, mas também é justiça. Porque a fé sem as obras, pra Deus nenhum valor ela tem. Pregadores de rosas, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor, Deus é amor, mas é justiça também. Porque a fé sem as obras, pra Deus nenhum valor ela tem. Aleluia, glória a Deus. Iniciando mais essa live, meus irmãos, para a honra e a glória de Deus. Vamos para a palavra? Se você tem a Bíblia aí bem pertinho de você, pegue ela aí que o Senhor vai falar conosco através do poder da tua palavra. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. A palavra se encontra em Marcos. Você que tem uma Bíblia aí bem pertinho de você, abra sua Bíblia em Marcos. No capítulo 5 e no versículo 25 de Marcos. Aleluia, glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Marcos 25, 5.
Subindo eu vou, subindo eu vou, subindo eu vou. Subindo eu vou, subindo eu vou, subindo eu vou. Busca a coroa que Jesus me preparou. Subindo eu vou, subindo eu vou, subindo eu vou. Subindo eu vou, subindo eu vou, subindo eu vou. Busca a coroa que Jesus me preparou. Aleluia. Glória a Deus. Só um minutinho, meus irmãos, para nós colocarmos o fundo musical para a honra e a glória de Deus. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Vamos para a palavra do Senhor, que se encontra em Marcos 5:25. Assim diz a palavra do Senhor para o teu coração e para o meu coração. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastando tudo o que tinha sem conduta melhorar a saúde. Ao contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele. Então aqui a palavra do Senhor está nos falando sobre uma mulher que sofria 12 anos de uma hemorragia. E ela não encontrava a cura, e gastara tudo o que tinha com médicos. E não obtinha cura. Imagina uma pessoa que está doente, procura um médico, achando que vai ser curada. O caso dessa mulher enferma. E ali ela não achou a cura. Ela gastara tudo. Porque se você sabe onde tem a cura, gastais tudo para obter a cura. Ela achava na cabeça dela que a cura, quem traria para ela, era o médico. Mas não era o médico que ia trazer a cura. Era o médico dos médicos que ia trazer a cura para ela. Porque o médico dos médicos que tem a cura. Então, essa mulher, sabendo da história de Jesus, ouvindo sobre os milagres de Jesus, ela vai para onde? Atrás de Jesus. Porque ela sabia que o único que ia poder resolver a situação dela era Jesus. E você, meu irmão, minha irmã, sabendo que o único que pode resolver a sua situação é Jesus, então não perca tempo com o homem. Porque o milagre vem das mãos do Senhor, a cura vem das mãos do Senhor, não do homem. Então essa mulher, entendendo que a cura não vinha da mão do homem, ela resolveu procurar Jesus, porque ela já tinha ouvido falar de Jesus. E muitos também ouvido falar de Jesus. Não faz como essa mulher. E o Senhor está nos ensinando com a história dessa mulher enferma que nós devemos procurar é Ele, que Ele que tem a resposta. Muitas das vezes o homem quer procurar o pastor, quer procurar o profeta, onde não vai encontrar a resposta. Porque a resposta sempre vem do Senhor, a cura sempre vem do Senhor. Mas enquanto o homem e a mulher perdem tempo achando que é pastor, que é profeta, não resolve sua situação. Essa mulher, no dia que ela entendeu que ela deveria procurar Jesus, que somente tocando na orla de Jesus, na capa de Jesus, ela seria curada. Ela resolve procurar Jesus, porque ela entendeu quem tinha a resposta para o coração dela. E você, meu irmão, minha irmã, entendendo quem tem a resposta para o teu coração, quem você vai procurar? Repita assim comigo: Jesus. É Jesus. Porque é Ele que tem a cura que você precisa. É Ele que tem a resposta que você precisa. Ah, meu irmão, você está pregando aí, você tem a resposta para mim? Eu não. Quem tem a resposta é Jesus. Quem tem a cura para ti é Jesus. Ele que tem a cura, Ele que tem a resposta. Que necessita o nosso coração. Então, se você está passando por alguma enfermidade, procure Jesus. Dobre os seus joelhos nesse momento e fala com
Jesus. Fala com ele assim: Senhor, assim como aquela mulher obteve a sua cura, eu também quero a minha. Porque Ele pode te dar. Mas ninguém. Aquela mulher gastando tudo, achando que médicos resolveriam o problema dela. E não resolve. Porque é só Jesus. Quando os seus recursos acabam, essa palavra nos ensina. Quando os seus recursos acabam, começa de Jesus. Começa de Deus. Ali acabaram os recursos dela, porque a Bíblia nos revela que ela gastara tudo. Ela não ficou com nada. Então acabou o quê? O recurso dela. E começou o recurso de Jesus, de Deus, na história dela, para obter a cura. E vejamos na palavra, ela não tinha nada. Nada. Ela só tinha uma coisa. O que, meu irmão? A palavra diz que ela não tinha nada. A fé. Então o Senhor te ensina, quando não tens nada, ainda lhe tem a fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E ela ensinou, o Senhor ensinou nessa palavra, que para agradar a Ele, para resolver a situação, tem que ter fé. Porque sem fé não pode agradar o Senhor. E ela teve o quê? Fé. E ela conseguiu agradar a Deus. Ela conseguiu a sua cura por causa da fé dela. A fé dela que fez a situação dela mudar. E a sua fé também, meu irmão, pode fazer a sua situação mudar. Porque aquele que estás lá em cima pode mudar a sua situação somente você tendo fé. Ah, meu irmão, mas eu já fiz campanha disso. Eu já fui atrás de profeta. Profeta, esquece isso aí que é mentiroso. Campanha não resolve o seu problema. Meu irmão, mas se eu der tudo na igreja, não vai resolver o meu problema? Não. Ela deu alguma coisa para Jesus para ser curado? Pega a visão. Ela não deu nada para Jesus. Ela só teve que entrar com a fé. Então tem muitos aí enganados, dando tudo que tem, achando que vai resolver o seu problema, mas vai oh, meu irmão, vou ser curado se eu fizer essa campanha. Não. Ilusão. E se o profeta revelar para mim? Ilusão. Porque vai lá em Jeremias 23, vê que Deus não enviou o profeta. São falsos profetas. Profeta que é profeta traz Bíblia, palavra de Deus, para a revelação da palavra, entrar no teu coração e a tua fé ser ativada para com o Senhor, para que você venha obter a sua cura, para que você venha alcançar o seu milagre através da fé. Porque como a Bíblia nos revela, sem fé é impossível agradar a Deus. Essa mulher agrada ao Senhor Jesus. A partir do momento que ela tem fé, Jesus estava andando à frente. Ele está caminhando. E a multidão estava ali, essa mulher não conseguia se chegar a Jesus. E ela teve uma ideia, eu vou por baixo mesmo. E ela vai por baixo e só toca na orla de Jesus. E a Bíblia nos revela que no mesmo instante ela é curada. Não foi depois. Não foi alguns minutos, algumas horas, alguns dias depois. A Bíblia nos revela que no mesmo instante ela foi curada. Por causa da fé dela. Se você tiver fé e acreditar e confiar, orar ao Senhor, oração, orar e ação, você vai entender que o Senhor pode fazer por você. Mas Ele quer que você faça a sua parte. Não é como muitos pastores ou profetas dizem por aí. Você tem que entrar com campanha. Você tem que dar dinheiro. Não. Você tem que acreditar. Você tem que orar e ter fé. Orar e ação com o Senhor para que Ele venha realizar em tua vida. Porque se você não orar, se você não buscar, não adianta. Essa mulher foi o quê? Buscar. Ela que foi atrás de Jesus. Não foi Jesus que foi atrás dela. Falando assim, minha filha, quer cura? Não. Não foi. Foi ela que foi atrás de Jesus. Quando ela gastara tudo, ela entendeu, ouviu falar que tinha um que poderia resolver a situação dela. Aí ela foi atrás de Jesus.
Ela teve uma ação de ir atrás de Jesus para obter a cura dela. E você, sabendo disso, pode ir atrás de Jesus. Como eu faço, meu irmão? Você não precisa nem sair da sua casa. Muitas das vezes não. Como assim, meu irmão? Você pega a Bíblia, física ou virtual, lê, ora e fala com o Senhor. O que necessita o teu coração, para que Ele possa entrar com a providência que necessita o seu coração. Eu não sei o que necessita o seu coração. Se é uma cura, se é a cura de alguém, se é uma resposta que você está precisando. Mas eu sei de um que sabe o que você precisa. E Ele nos ensina, através da sua palavra, a alcançar o que precisamos. Você já falou com Ele hoje? Você já fechou os teus olhos? Você já agradeceu a Ele? Você já pediu a Ele? Se não, está em tempo de pedir a Ele, falar com Ele. Porque Ele sim sabe o que fazer e como fazer. Aleluia. Marcos 5, aleluia, 27. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou a capa dele. Porque dizia, se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Então ela sentiu quando tocou no Senhor Jesus, que ela estava curada daquele mal. Ela só simplesmente a tocou. Ela não fez coisas mirabolantes. Muitas das vezes existem uns por aí que quer você faz coisas mirabolantes para dizer assim, não, Jesus só vai te escutar se você fizer campanha, fizer isso, fizer aquilo, escutar profeta. Não, você tem que escutar o quê? O Senhor. Por quê, meu irmão? Porque a Bíblia nos revela. A ovelha escuta a voz de um bom pastor. E quem é um bom pastor? O Senhor. E não dá ouvido a outro que não seja o seu bom pastor, que é o Senhor. Não segue a outro a não ser o Senhor. Porque sabe de onde vem a resposta. Quem cria ovelha sabe disso. A ovelha só reconhece a voz do pastor. Outro pode chegar, chamar, gritar, berrar, fazer espetáculo que não vai adiantar. Mas por quê, meu irmão? Porque a ovelha só reconhece a voz de um bom pastor. E você que é ovelha, meu irmão, reconhece a voz de um bom pastor, do Senhor, que traz a sua palavra, da verdade, para você não ser enganado por aí, por ideias mirabolantes de pessoas que querem cada vez mais levar vantagem com as coisas de Deus. Quando a Bíblia nos revela, de graça recebeis, de graças dei, e muitos levando vantagem, fazendo shows, e isso e aquilo outro, e se esquecendo de fazer uma coisa. O que, meu irmão? Trazer a verdade de Deus. A verdade de Deus que muda a sua história. Essa mulher, sabendo da verdade do Senhor Jesus, que Ele curava, que Ele fazia prodígios, milagres e maravilha, ela sabendo disso, ela não foi mais atrás de ninguém. Porque ela foi atrás de um que poderia resolver o seu problema, que era Jesus. E depois que ela foi atrás de Jesus, ela entendeu que mais ninguém poderia mudar a situação dela a não ser Jesus. E você sabendo nesse dia de hoje, esse dia chamado hoje, que mais ninguém pode mudar a sua história a não ser Jesus. Você também pode ir atrás dele. Mas como eu vou atrás do Senhor, meu irmão? Entre para dentro do seu quarto, dobre o seu joelho e fale com o Senhor. No secreto, o Pai te ouve. No secreto, o Pai te recompensa. Essa mulher, quando entendeu que tinha que ir atrás de Jesus, ela recebe a sua recompensa do Senhor no secreto. Porque quando ela toca no secreto dela, a Bíblia nos revela que ela sentiu que foi curada.
E o Senhor quer te curar hoje, nesse dia chamado hoje, da decepção. Ele quer te curar da enfermidade. Ele quer te curar de tudo que você precisa ser curado. Essa mulher enferma, sofrendo 12 anos dessa hemorragia, ela não achava uma cura. Imagina, se nos dias normais já é difícil para uma mulher, agora imagina 12 anos sofrendo da hemorragia. Mas quando ela entendeu que tinha um que curava, ali naquele momento, foi curada pela fé. Porque só tocou. E dela tocar no Senhor, a hemorragia estancou. No mesmo momento. E só de você se achegar no Senhor, a sua dor vai se estancar no mesmo momento. Porque o Senhor, Ele quer te trazer cura, alegria, felicidade, não decepção. E essa mulher, ela gastara tudo com os médicos. E não via sua situação resolvida. Mas quando ela procura Jesus, ali a situação dela muda. E vejamos que a Bíblia nos revela que ela não chega por cima, ela chega por baixo. E o Senhor nos ensina que devemos começar de baixo. Quando você vai falar com o Senhor, o que você faz? Você vai ser altivo? Eu tenho que estar lá em cima do altar. O Senhor só vai me ouvir se eu estiver em cima do altar. O Senhor só vai me ouvir se eu estiver engravatado. O Senhor só vai me ouvir se eu sou pastor. Não. O Senhor vai te ouvir no secreto. O Senhor vai te ouvir na dor. O Senhor vai te ouvir na dificuldade. Vejamos que na palavra de Deus, todos que se chegaram ao Senhor, se chegaram por baixo, precisando do Senhor. Se você tem um problema, você cai num buraco, a primeira coisa, você olha para o céu e fala, Senhor, me ajuda. Não é verdade? Senhor, me ajuda. E o Senhor, Ele te ouve. Quando você fala com Ele, Ele te ouve. Porque o Senhor sabe o que necessita o seu coração. Eu não sei, mas o Senhor, o nosso Deus, o soberano das nossas vidas, sabe. E aquela mulher chegou por baixo para falar com Jesus. Mas como ela falou com Jesus, meu irmão? Tocando em Jesus. Muitas das vezes, quando não se tem palavras, se toca em Jesus. E ela não tinha palavras para falar com Jesus. Devido à situação que ela já estava passando, que já era uma situação difícil. E a hemorragia não se estancava porque os médicos não resolviam o problema dela. Mas ela, no seu íntimo, caladinha, quietinha, se chegou até Jesus. E quando ela se chega até Jesus, ela obtém a cura. Mas muitas das vezes tem pessoas que querem resolver com a força do seu braço, e vem os problemas, vem a situação, e não entende que deve se chegar a Jesus por baixo. Ela foi atrás de Jesus, não foi Jesus que foi atrás dela. E o Senhor nos ensina, se você quer cura, você vai obter cura. Se você quer resposta, você vai obter resposta. Mas é da boca dele, porque ele que tem a resposta que necessita o seu coração. Se você não falar com ele, se você não buscar, como que você quer que ele resolva a situação? Ah, meu irmão, mas e os levantes? Os levantes vêm. As situações vêm. Mas Deus sabe por quê e para quê. Mas como assim, meu irmão? Para te mudar. Para mudar a sua situação. Para mudar você por dentro. Ah, eu não preciso ser mudado. Precisa? Todos nós precisamos. Aquela mulher entendeu que quando ela buscasse Jesus, ela seria mudada por dentro. Como assim, meu irmão? Ela foi curada por dentro. Porque a transformação começa de dentro para fora. Ela entendeu que quando buscasse Jesus, trocasse nas horas dele, ela seria curada. E ela foi curada de onde? De dentro para fora. Porque o Senhor faz transformação de dentro para fora. Porque se você vive na presença do Senhor e você não teve uma transformação de dentro para fora,
você ainda não se converteu plenamente para com o Senhor. Aquela mulher, entendendo que ia tocar no Senhor e seria curada, ela entendeu que o Senhor curaria ela, que ela estaria curada por dentro, não somente por fora. Porque o Senhor quer te curar por dentro, para estancar a hemorragia do problema, da situação que te aflige. Por dentro, não por fora. O Senhor fala para aquela mulher: quem me tocou? Quem me tocou? E ela, trêmula, fala: eu toquei, Senhor. Vá, tu está curada, porque tu teve fé. Porque tu teve fé. Então o Senhor nos ensina, quando tu tem fé, tu curas. Tu é curado quando você tem fé. E aquela mulher teve fé para com o Senhor. Mesmo tendo aquela multidão, ela não desiste de se chegar a Jesus. Ela se chegou por baixo. E quantos querem se chegar no alto do pedestal? Não. Fique tranquilo, o que o Senhor tiver que fazer, Ele faz. Fique em paz, o que o Senhor tiver que fazer, Ele faz. Aquela mulher obtém a cura dela por causa da fé dela. E o Senhor te ensina, me ensina que nós temos a nossa resposta devido à fé. Porque a fé muda o diagnóstico. Ah, mas o médico deu o diagnóstico que vai ser desse jeito, não tem mais jeito aí. O diagnóstico do médico é um, o do Senhor é outro. Porque a última palavra vem de Deus, de Jesus, para nossas vidas. Ah, mas não tem jeito, meu irmão. Não tem jeito para o homem, mas para o Senhor tem. Para aquela mulher tinha jeito? Não. Não tinha jeito. Ela gastara tudo que tinha e não resolveu a situação dela. Para o homem não tinha jeito. Mas para Jesus teve. O homem não deu, vamos dizer assim, a solução do problema dela. Mas Jesus deu a solução do problema dela. Porque ela procurava uma solução para o problema dela, que ela estava sofrendo daquela hemorragia. E quando ela simplesmente toca no Senhor, ela vê a situação dela mudar. E a situação dela muda devido à fé. E o Senhor nos ensina: tenha fé, filho meu, filho meu. Porque quando tem fé, qualquer situação pode ser mudada pelo poder da oração. Porque o Senhor, Ele quer entregar a vitória hoje aqui. Ele quer entregar cura, Ele quer entregar resposta. Mas você tem fé para receber? Se você não tiver fé para receber, não adianta chegar o pregador A, B, C ou D para pregar para você. A fé vai ter que vir do seu coração. A fé veio do coração daquela mulher para ser curada. Ela acreditou de todo o seu coração que ela seria curada. Tudo que me pedis em oração, crendo, receberás. Assim a palavra de Deus nos revela. Tudo que pedis em oração, crendo, receberás. Se você crê, você recebe. Pela fé. E ela creu. Ela acreditou que ela poderia ser curada simplesmente se ela tocasse. Ela não queria nem falar com Jesus. Não, se eu simplesmente tocar, eu serei curada. Ela sabia que ela seria curada porque ela já estava com fé. Se eu só tocar em Jesus, eu serei curada. E você quer tocar em Jesus para ser curado também, meu irmão, minha irmã? E como que eu toco em Jesus? Pela fé. Pela fé. Você dobra o seu joelho, conversa com Ele. Pela fé. Qual situação que você quer que seja mudada? Fala para com Ele. Porque Ele pode curar. Ele sim tem resposta para o nosso coração. Aquela mulher, mesmo tendo muita gente ali, ela não desistiu de ser chegada a Jesus. Ela perdeu foi muito tempo com os médicos. Não que você não deva procurar médico, deve sim. Mas ela entendeu que o médico dos médicos resolveria o problema dela.
Porque o Senhor diz assim: eu vou além da medicina. Quando estendo as minhas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve, teu louvor abre o céu. Ele vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ele vai fazendo tudo isso para mostrar o tamanho da tua grandeza, para mudar a história. Ah, meu irmão, mas Deus não está me enxergando. Deus não fez por mim. Ei, e você fez por Deus? Pare e pensa. O que você tem feito por Deus? Você tem falado com Ele? Você tem orado a Ele? Você tem acreditado? Você tem lido a palavra? Tem confiado? Tem mudado a sua mentalidade para com Deus? Ou continua com a mentalidade antiga? De acreditar, não vai dar certo. Aquela mulher acreditou que ia dar certo. Só tocar em Jesus sereis curada. Se você acreditar pela fé, pode ser curado. Pode ter a hemorragia dos seus problemas estancada por Ele. Porque Ele sim pode mudar histórias. Somente Ele. Porque é dele tudo e todos. O Senhor, em nenhum momento, falou para aquela mulher: mulher, você vai ter que fazer isso por mim, para eu resolver sua situação. Mulher, você vai ter que fazer essa campanha para eu resolver essa sua situação. Mulher, você vai ter que vir na igreja tantos dias para resolver sua situação. Mulher, você vai ter que estar no grupo de louvores. Mulher, você vai ter que pregar a palavra. Não. Simplesmente a fé dela. Tem gente que acredita que tem que estar na igreja todos os dias para o Senhor fazer. Se fosse assim, todos os crentes seriam ricos. É, meu irmão, é. Porque tem crente que não sai da igreja. E muitas das vezes é tão pobre quanto aquele ímpio. Existe, vamos dizer assim, ímpio rico, ímpio pobre. Existe crente rico, crente pobre. Porque a palavra de Deus nos revela que tudo acontece igualmente ao ímpio e ao crente. Então simplesmente o Senhor nos ensina que tudo vem através da fé, para que nós alcancemos vitória. Para que a hemorragia do problema seja estancada. Pela fé no Senhor. Então, sabendo que Ele é o médico dos médicos, que pode resolver e estancar a hemorragia dos seus problemas, feche os seus olhos nesse momento e fale com Ele. Soberano Deus e eterno Pai, sabendo que o Senhor pode estancar a hemorragia do meu problema como a desta mulher. Eu acredito que pela fé serei curado, que eu acredito que pela fé terei a solução do meu problema, fazendo a minha parte, o Senhor a sua. Porque o Senhor nos ensina que sem fé não podemos agradar o Senhor, somente através da fé, através da Tua palavra. Alcançamos o que necessita o nosso coração. Porque o Senhor nos ensina que não existe resposta fácil. Não existe solução no estralar de dedo. Devemos buscar a Tua presença, devemos confiar no Senhor, devemos ter fé na Tua palavra. Porque a Tua palavra nos ensina que o Senhor é a luz do mundo. E a luz do mundo, que é o Senhor, traz a resposta para o nosso coração. O Senhor, que é a luz do mundo, meu irmão, minha irmã, traz a resposta que necessita o seu coração. Eu não tenho resposta para ti, mas Deus tem. Fale com Ele, que Ele te responde. Entre para dentro do seu quarto, feche a porta, fale com Ele. Porque Deus está buscando intimidade. Deus não está buscando uma pessoa que fala assim: olha, eu sou crente, eu vou na igreja, eu estou no grupo de louvor. Isso para Deus não é nada. Deus quer saber aqui, como você está por dentro. Você está verdadeiro com Ele?
Ou você está falso como uma nota de 3? Você tem que mostrar a verdade para ele. Essa mulher enferma mostrou verdade para o Senhor. Eu sei que somente tocando nele serei curado. E o Senhor está mostrando para nós. Mostre verdade para mim, filho meu, filha minha, para que eu possa entrar com a solução do seu problema. Mostre a verdade para mim. Aquela mulher mostrou por dentro. Acreditando e tendo fé. Simplesmente tocar, serei curada. E ela foi. Porque ela acreditou. Então, se você acreditar, você será curado também. Em nome do Senhor Jesus. Amém? A paz do Senhor a todos. Amém, amém. E até a próxima live. Para a honra e a glória de Deus. É forte, Brasil!